Você já ouviu falar que os dividendos podem ser irrelevantes para o investidor? Pois é, existe uma teoria lá da década de 60 que afirma exatamente isso. Receber ou não dividendos não faz diferença nenhuma para quem investe em ações. Essa ideia ficou conhecida como a teoria da irrelevância dos dividendos, proposta por dois economistas, aliás, ganhadores de prêmio Nobel, o Merton Miller e o Franco Modigliani. Segundo eles, a política de dividendos de uma empresa seria indiferente para o investidor, porque no momento em que o dividendo é pago, o preço da ação cai exatamente no mesmo valor. E esse é o chamado ajuste teórico de preço. Mas será que na prática isso realmente acontece? E é isso que a gente vai analisar em detalhe nesse vídeo aqui. Eu sou o Felipe Patriota, seja muito bem-vindo ao canal e vamos agora para a tela do computador para a gente entender melhor essa teoria. Se você é novato na área, dividendos é uma das formas que a empresa utiliza para remunerar o seu investidor. E nada mais é do que a distribuição de lucros da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, usando como exemplo aqui, vamos imaginar uma empresa teórica chamada ABCD, que possui 1 milhão de ações e distribuiu R$ 1 por ação. Então, ao mesmo tempo, a gente também tem um investidor imaginário, que a gente vai chamar aqui de João, que possui 100 ações da empresa ABCD. Ele pagou, no momento em que ele investiu na empresa, R$ 10 por ação, ou seja, se ele tem 100 ações a R$ 10, ele teve um patrimônio investido no total de R$ 1.000 e recebeu R$ 100 de dividendos. E é aqui que a gente começa a entender o porquê existe a teoria da irrelevância dos dividendos. Se João investiu R$ 1.000, ao receber R$ 100 de dividendos, o patrimônio dele não se transforma em R$ 1.100. Na verdade, com o ajuste teórico de preço, a nova cotação da empresa passa a ser de R$ 9. Então, se João tinha antes R$ 1.000 investidos na ABCD, com o recebimento de R$ 100 de dividendos, o novo patrimônio dele continua em R$ 1.000, uma vez que tem o desconto no preço teórico da ação, então ele passa a ter R$ 900 investidos em ações da ABCD e R$ 100 que ele recebeu em dividendos. E a gente vê aqui exatamente o que eu falei. O patrimônio investido fica em R$ 900, agora com R$ 100 no bolso de João, que antes estava no caixa da empresa que ele tinha investido, mas o patrimônio não flutuou, ele continua em R$ 1.000. Então, fazendo analogia, é como se você tirasse o dinheiro do bolso direito e colocasse no bolso esquerdo. Ou então, ainda fazendo uma analogia com empresas menores, imagine que você tem uma padaria, essa padaria tem lá no seu caixa R$ 10.000, você distribui lucros para a sua pessoa física, retirando uma parte do caixa da padaria, e aí dos 10.000 você distribui 5.000 e você tem agora 5.000 na sua conta pessoa física. E aí, se antes a sua padaria era avaliada em R$ 500.000, por exemplo, já contando com esses 10.000 de caixa, agora que você tirou esses 5.000, a avaliação dela vai para 495. E os 5.000 continua com você, só que agora na sua pessoa física. Então, a gente concorda que o patrimônio do acionista não muda de maneira imediata quando existe a distribuição de dividendos. No entanto, vamos continuar aqui com o nosso exemplo. Vamos imaginar que a cotação da ABCD, ela flutuou aí durante algum período e o novo valor de cada uma das ações dessa empresa passou a ser agora de R$ 20. E aí, só relembrando que a empresa tinha distribuído R$ 1, então a gente consegue, a partir de agora, calcular uma importante métrica que o mercado financeiro considera a avaliação de uma empresa, que é o dividend yield. O dividend yield, nesse caso, para a empresa ABCD, é de 5%. Isso porque você pega os dividendos pagos ao longo dos últimos 12 meses e divide pela cotação atual da empresa. Então, se a gente pegar R$ 1 e dividir pelos R$ 20, que é o novo preço de cada ação da ABCD, a gente tem um yield de 5%. No entanto, você concorda que o cenário para quem vai investir agora nessa empresa é diferente do que João teve quando ele foi investir. Ele investiu quando a cotação estava a R$ 10, já recebeu R$ 1 de dividendo e, além disso, ele teve a valorização dessa ação saindo de 10 para R$ 20. O dividend yield do João é diferente do dividend yield dos novos investidores que vão aportar na empresa a partir de agora. E é aí que entra uma segunda métrica importante de ser conhecida, que é o yield on cost. Na verdade, o yield on cost é um indicador que varia de investidor para investidor. Então, cada investidor, de acordo com o momento em que ele aportou e o preço que ele pagou naquela ação, ele vai utilizar esse valor como o denominador de uma operação em que o numerador vai ser os dividendos que ele recebeu ao longo dos últimos 12 meses. Se não ficou claro, você vai entender agora. Então, para João, a gente tem um dividendo recebido
que foi de R$ 1, o valor pago por ação quando ele investiu foi de R$ 10, logo o yield on cost do João é de 10%. Então, só aqui a gente já vê que existe uma diferença para cada um dos investidores que aportam na empresa de acordo com o momento em que ele aportou. Cada um dos investidores vai ter um histórico diferente, porque vai ter um preço médio pago diferente e também quantias de dividendos recebidas diferentes. E aí, tendo esses dois conceitos em mente, tendo entendido, a gente pode avançar aqui para o próximo tópico, mas só relembrando que, além dessa limitação que o dividend yield tem, porque não considera cada caso de cada investidor, é um dado geral da empresa e não individualizado por cada um dos seus acionistas, a gente também tem um segundo problema do dividend yield, é que, assim como todos os outros indicadores, ele é uma fotografia do passado. Mas a gente já vai entrar nesse tópico com mais detalhe daqui a pouco. Então, agora que você já entendeu o que são os dividendos e os conceitos de dividend yield e yield on cost, a gente entra agora mais especificamente na teoria da irrelevância dos dividendos. E aí a gente vê que, se os dividendos são retirados do preço da ação, eles na teoria de fato são irrelevantes para o investidor. É basicamente uma movimentação financeira em que você tira de uma conta e coloca em outra, ao menos na teoria. Então, mais vale a gente destacar aqui que todo modelo teórico, na verdade, é só uma aproximação da realidade. E aí, para fazer essa aproximação da realidade, existem premissas que são adotadas, e no caso da teoria da irrelevância dos dividendos, as três principais são essas aqui. A de que não possui impostos ou custos de operação no investimento e resgate das suas ações, que as perspectivas são idênticas por parte dos investidores, ou seja, que a gente tem um mercado 100% eficiente e que a política de dividendos ela permanece sem alteração. Aliás, não só a política de dividendos, como a política de investimento da empresa. E aí a gente vê que essa aproximação da realidade possui premissas ainda bem distantes da realidade. Mas isso não é um problema, porque a gente está falando aqui de uma teoria e, como toda ela, não é 100% perfeita e nem é 100% real. Então, desde que exista um grau de aplicabilidade na realidade que seja relevante, a gente já pode considerar como uma teoria válida a ser estudada. E aí, quando a gente vai para a realidade, a gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem um ganho de capital para o investimento em ações que ele é tributado na alíquota de 15%. O mercado, ele não é totalmente eficiente. Aliás, nenhum mercado é, nem mesmo o americano, que tem uma cobertura muito maior do que o brasileiro. E principalmente aqui no Brasil, a gente tem um mercado bem menor quando a gente compara a pares globais e é um mercado que é menos coberto. Então, existe uma maior ineficiência no mercado brasileiro. E a gente também tem uma alteração constante das políticas de dividendos e investimentos das empresas. Aliás, essa alteração não vem só por parte das empresas, mas também do cenário macroeconômico, na verdade, das regras fiscais que o Brasil impõe. Então, a gente viu recentemente que a taxação dos dividendos voltou a existir aqui no Brasil, algo que não existia, salvo engano, desde a década de 90, e todos esses fatos aqui, eles são, na verdade, a realidade de um mercado que se distancia dessa aproximação da realidade que a teoria de relevância dos dividendos considera. E aí, em contraponto à teoria da irrelevância dos dividendos, a gente teve a teoria do pássaro na mão. Essa teoria também veio de dois economistas, o Myron Gordon e o John Lintner, e ela afirma que mais vale o dinheiro em posse do acionista do que o dinheiro no caixa da empresa. Isso porque, uma vez que você investe em uma empresa que está listada no mercado acionário, você possui, como a grande maioria dos investidores pessoa física, uma pequena fração daquela empresa. Você não tem o controle sobre as ações que a empresa vai tomar. Consequentemente, você também não tem o controle sobre o caixa que aquela empresa possui. Então, aquela empresa pode tomar a atitude de investimentos ruins que não retornem o capital a uma boa taxa para o seu acionista, enquanto se esse dinheiro tivesse no seu bolso, você poderia fazer um investimento que tivesse uma taxa de retorno maior do que a que foi feita pela gestão da empresa. E aí, a gente também tem um ponto de que, uma vez que esse dinheiro está em posse do acionista, ele possui um maior grau de certeza do que ele vai fazer com aquele dinheiro. E é o que eu acabei de falar no primeiro ponto. Existe uma incerteza uma vez que o dinheiro está em posse da empresa e, consequentemente, se existe essa incerteza, existe um risco. E se existe um risco maior, o custo de capital que você exige para investir naquela empresa, ele também vai ser maior. Então, imagine duas empresas A e B, em que a empresa A todos os meses vai pagar a você R$ 100 de dividendos e a empresa B, que participa do mesmo setor, do mesmo ramo de atividade, tem mais ou menos o mesmo tamanho
tamanho no mercado acionário, ela não distribui esses R$ 100 de dividendos por mês, porque ela reinveste esse valor para que gere uma nova receita em novos projetos e aí sim ela possa aumentar o seu lucro e o seu fluxo de caixa e, consequentemente, ter uma valorização maior da cotação da sua ação. E aí a gente concorda também que para você, investidor pessoa física, o risco de investir na empresa B, que não distribui esses dividendos, ele é maior porque o seu fluxo de caixa é mais incerto. A gente também tem um ponto que é relevante para as empresas que distribuem dividendos, que é a restrição nos seus investimentos. Então a empresa ela passa a ser mais exigente uma vez que vai fazer um investimento, porque ela sabe que ela já tem uma política de distribuição que é aprovada pelo mercado e valorizada pelo seu acionista. E aí, uma vez que ela vai reduzir ou alterar essa política de dividendos, ela tem uma taxa de exigibilidade de retorno maior do que outras empresas que o mercado já está acostumado a não ter distribuição de proventos. Um próximo ponto que a gente pode citar aqui, como uma vantagem das empresas que pagam dividendos, é que geralmente se existe essa distribuição é porque a empresa tem uma previsibilidade maior do seu fluxo de caixa, então ela sabe que ela vai gerar um caixa a partir das suas atividades operacionais, em que ela vai conseguir arcar não só com o capital de giro, mas também com o endividamento que essa empresa tem e, consequentemente, empresas que têm uma previsibilidade de fluxo de caixa maior também são mais valorizadas no mercado acionário. E essa forte geração de caixa operacional é precificada e é considerada. A gente também tem que empresas que distribuem dividendos, elas geralmente estão em mercados que são mais maturados e as empresas também são mais maturadas. Se você investe em uma pequena empresa, que são as small caps, ela provavelmente vai utilizar todo o caixa que ela está gerando para reinvestir no próprio negócio e conseguir aumentar a sua escala, o seu tamanho e os seus números. Mas aí, como a gente falou agora há pouco, essa empresa pode ou não conseguir, existe um risco nessa operação que a empresa realiza ao tentar o crescimento da sua receita, e se existe um risco maior, o retorno exigido também deve ser maior. E aí você deve estar percebendo que, na verdade, um ponto vai puxando o outro. E se a gente tem uma empresa que tem uma previsibilidade de fluxo de caixa, é porque provavelmente essa empresa consegue gerar de maneira consistente um caixa fruto das suas operações. E se ela já tem esse caixa maturado, é provável também que ela já seja uma empresa maturada e aí o mercado tem uma confiança maior no investimento desse tipo de ação, que consequentemente vai ter uma menor volatilidade. E aí, por fim, a gente também pode citar que o mercado considera que, se essas empresas têm uma política de distribuição de dividendos mais previsível, têm uma forte geração de caixa operacional e, consequentemente, têm uma menor volatilidade, elas também são empresas que são mais líquidas, porque têm uma preferência do investidor, e menos alavancadas, ou seja, elas possuem menos dívida. Até porque, se for uma empresa muito endividada, ela vai ter restrições na distribuição do seu caixa, justamente para arcar com o custo dessa dívida, pagar os juros e amortizações do endividamento que a empresa possui. Esses aqui são os pontos principais que o mercado considera, mas existe para mim um ponto que eu destaco e que, na verdade, eu considero como o principal diferencial das empresas que pagam dividendos, que é a recompra a preços descontados. Esse tipo de movimento não acontece a todo momento no mercado, até porque existem momentos que, de uma maneira geral, a gente tem as ações sobreavaliadas, ou seja, elas estão caras, e nesse momento a importância dos dividendos para esse tópico aqui, ela é um pouco menor. Mas uma vez que você recebe dividendos e usa esse valor que você recebeu da empresa para recomprar as ações, se elas estão em preços descontados, esse é o momento em que o dividendo faz a maior diferença, porque você está alocando o seu capital em uma empresa que vai te trazer uma taxa de retorno muito boa, vai trazer uma rentabilidade muito boa, enquanto esse caixa provavelmente estava parado lá nas aplicações da empresa, rendendo CDI mais alguma coisa. E destacando também que essa recompra de ações não necessariamente precisa ser daquele mesmo ativo, daquela mesma empresa. Você pode utilizar os dividendos que você recebeu de uma empresa para comprar mais ações de outra empresa, desde que essa outra empresa esteja subavaliada nos seus critérios e vai te trazer uma taxa de retorno atrativa aí maior do que o seu custo de capital. Agora, qual é o grande problema que a gente vê na prática também dos investidores em dividendos? É focar apenas em dividendos. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, o principal indicador olhado pela maioria dos investidores pessoa física do mercado é o dividend yield. E, na verdade, esse é um indicador que olha uma fotografia para trás da empresa. E quando a gente olha para trás, a gente sabe que, se a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, como a gente vê em qualquer disclaimer de qualquer investimento do mercado financeiro, a distribuição de caixa do passado também não é garantia de distribuição futura. A gente teve diversos eventos extraordinários que acontecem, como um exemplo, que podem ou inflar o caixa que foi distribuído durante um determinado
determinado período por uma empresa, ou até eventos extraordinários que podem depreciar a cotação, fazer com que a empresa fique muito subavaliada, e aí, como uma consequência, a gente também vai ter o dividend yield em um valor maior, o que pode atrair aos investidores menos atentos. E um bom exemplo que dá para a gente citar foi o que aconteceu agora em 2025, com a mudança na tributação dos dividendos, que a partir de 2026 passou a ser tributado para os investidores que recebem mais de 50 mil por mês. Diversas empresas anteciparam as suas distribuições, que normalmente seriam feitas agora no primeiro e segundo trimestre de 2026, algumas até mais que isso, e também alguns outros casos de empresas que usaram parte da dívida que contrataram ao longo de 2025 e distribuíram para aproveitar a isenção. Claro que essas empresas elas também têm um grau de confiança alto na geração do seu caixa operacional para poder arcar com o custo dessa dívida, mas fato é que o investidor agora de 2026, que olhar para o dividend yield das empresas, ele provavelmente vai ver números que de uma maneira geral vão estar maiores do que o provavelmente vai conseguir de agora em diante. Outro fato importante também são as mudanças estruturais que acontecem não só nos setores da economia, como também na própria empresa. Então, se você é um investidor que no momento de investir olha principalmente para os dividendos pagos, a recorrência que vai ser feita e esquece os demais fatores a ser analisados numa empresa, você está muito mais suscetível a cair em armadilhas de empresas que sofreram mudanças estruturais. Como exemplo aqui, a gente pode citar a Cielo, aquela operadora das maquinetas de cartão que tinha um mercado protegido por uma regulamentação governamental, e uma vez que essa proteção ela deixou de existir por parte do governo, novos concorrentes entraram naquele setor, o que fez com que a empresa tivesse que diminuir as suas taxas. Consequentemente, a empresa sofreu na sua receita, mas principalmente a margem que a Cielo conseguia entregar para os seus acionistas, e a política de dividendos que a Cielo tinha até então, ela não conseguiu dar continuidade para o futuro. Esse é um exemplo de uma mudança estrutural que aconteceu no setor, que o investidor que não estava atento e estava ali olhando só para os dividendos, ele pode ter perdido o investimento dessa empresa. A gente também tem aqui mudanças temporárias às quais o mercado está suscetível. O maior exemplo, 2020, que foi o ano da pandemia, a gente viu uma incerteza muito grande por parte do mercado de todas as empresas que são listadas na bolsa. Consequentemente, essas empresas se tornaram muito mais defensivas com o seu caixa, uma vez que ninguém sabia como seria o futuro, quanto tempo iriam durar os lockdowns. As empresas optaram por segurar o caixa com elas para os períodos em que o capital de giro fosse maior, e aí quem investe pensando apenas nos dividendos que vai receber, nesses momentos, sofre bastante. E aí você pode estar pensando, então eu vou comprar uma ação só na data em que dá o direito de você receber aquele dividendo, e logo em seguida eu vou vender, porque eu garanto o meu dividendo, mas aí eu não estou sujeito às flutuações de mercado, a mudanças estruturais, nem a nenhum outro tipo de risco. Na verdade, essa não passa de uma operação que não é um investimento, mas sim uma especulação, e que deve ser evitada a qualquer custo. E sim, dá para a gente dizer que a teoria de irrelevância dos dividendos vai ser aplicada ao seu caso. Na verdade, a gente tem diversos investidores que fazem esse tipo de estratégia, mas não visando o dividendo em si, a rentabilidade que ele vai ter desse tipo de operação, mas sim para utilizar o prejuízo fiscal e compensar lucros futuros em um momento oportuno. Então, isso porque se você compra uma ação a R$ 5,00 na data com recebe 50 centavos de dividendos e consegue vender ao preço teórico de R$ 4,50, para a Receita Federal, de maneira legal, você teve um prejuízo de 50 centavos por ação, uma vez que esses dividendos aqui, eles são isentos até o limite de R$ 50 mil por mês. Mas esse é um tema para um outro vídeo. Também um outro erro de quem foca apenas nos dividendos é pensar que as empresas que não distribuem, na verdade, são maus investimentos. A gente tem diversos exemplos aí de empresas que são boas alocadoras de capitais, que é melhor que esse capital, esse caixa, permaneça com a empresa para que ela reinvista no seu negócio, porque a taxa de retorno que ela consegue é bem melhor do que o mercado entregaria em outras ações ou até em outros investimentos em renda fixa, e consequentemente ao longo do tempo a gente tem uma valorização aí da cotação muito expressiva. Um bom exemplo que a gente pode utilizar aqui é a Meta, que até fevereiro de 2024 nunca tinha distribuído os seus lucros, mas a gente vê aqui que em compensação a empresa entregou aí uma alta rentabilidade para os seus acionistas, multiplicando em mais de 10 vezes o capital de quem aportou lá no começo, no IPO da Meta, o antigo Facebook, e carregou esse investimento aí, no caso dessa imagem, até o ano de 2024, quando a empresa começou a pagar dividendos. E é uma prova que não necessariamente você precisa dos dividendos para ter o retorno sobre aquela ação que você investiu.
Então, na prática, o que a gente pode dizer? A primeira coisa é que o fluxo de caixa importa. Ele importa para a empresa nas suas atividades operacionais. Então, empresas que têm uma forte geração de fluxo de caixa fruto das suas atividades operacionais, elas são melhores avaliadas pelo mercado, mas o fluxo de caixa também importa para você, investidor. Assim como importa também a distribuição. Uma vez que esse capital vem para a sua mão, você tem um controle sobre o que você vai fazer com esse dinheiro, em que você vai aplicar, diferentemente de quando ele está em posse da empresa. A gente também tem aqui que entender que o interessante é que a alocação de capital seja bem feita, seja por parte da empresa ou por parte do investidor. Então, como a gente acabou de ver, se restringir a empresas apenas porque pagam dividendos pode trazer para você um custo e oportunidade muito grande, uma vez que você não vai considerar empresas que não distribuem, mas que têm uma taxa de retorno muito grande pelo crescimento das suas operações. E isso é especialmente importante em momentos de crise, em momentos em que o mercado está com os valores das suas ações depreciados, porque você pode utilizar os dividendos recebidos para reinvestir em cotações de empresas que vão te trazer retorno a uma taxa de rentabilidade bem melhor do que se a empresa reaplicasse em um novo projeto, também visando o crescimento das suas operações. E aí, só para exemplificar aqui e a gente finalizar o vídeo, eu trouxe algumas imagens que representam a importância do reinvestimento dos dividendos e dos outros proventos recebidos das ações investidas. A primeira delas é esse gráfico aqui da XP, que traz a diferença do retorno do acionista que começou a investir na Petrobras em 2019 e desde então ele reinvestiu os dividendos recebidos. Então esse acionista teve um retorno de 353% até o ano de 2024, enquanto o acionista que usou o dividendo para qualquer outro fim que não o reinvestimento em ações da Petrobras teve um retorno de 51%. Enquanto o primeiro conseguiu mais do que quadruplicar o seu capital, o segundo conseguiu ter uma valorização ali de mais ou menos e aproximadamente a metade do que ele investiu originalmente. A gente também tem esse outro gráfico aqui, que também é interessante pelo prazo em que é considerado nessa imagem. A gente tem aqui o SP500 para um investidor que comprou 10 mil dólares lá em dezembro de 1960, trazendo esse investimento até dezembro de 2017. Então, para o investidor que durante esse período reinvestiu os dividendos recebidos, ele conseguiu multiplicar 10 mil dólares para 2 milhões e meio de dólares, enquanto o investidor que utilizou esse dividendo para outros fins saiu de 10 mil dólares para 460 mil. Uma diferença bem significativa aí. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. A teoria da irrelevância dos dividendos, ela de fato tem alguma aplicabilidade no mundo real, mas a gente também tem essa segunda teoria, que é a do pássaro na mão, que traz pontos bem consistentes e que a gente também encontra uma aplicabilidade maior quando a gente traz para o mundo real, o que faz com que a gente chegue à conclusão de que os dividendos importam sim, como qualquer outra transação que uma empresa que você investiu faça, mas o grande erro está em focar apenas nesse fluxo de caixa no momento das decisões de investimento. Isso é muito comum, principalmente para quem está visando a aposentadoria e quer viver apenas de renda. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda mais com a teoria da irrelevância ou da relevância dos dividendos, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu, um abraço!